Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando o livro do Apocalipse, capítulo 12. Vamos retomar ainda mais uma vez o versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então nós estamos aqui continuando falando a respeito dessa batalha inicial aqui entre o dragão e a mulher. A mulher é a que preserva a vida na terra, ela está prestes a dar à luz a um filho que vai governar, que vai dominar. É uma alusão a Israel, a igreja, a mãe de Jesus, claro, Maria, a Jesus, o que irá reinar eternamente, a promessa do trono de Davi vai durar para sempre, ela é cumprida na vida do Messias, Jesus o Cristo. Cristo significa ungido, o escolhido, o que vem do céu trazendo o reino de Deus para a terra, através do conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, levando a humanidade para a presença de Deus, para a obediência a Deus, para participar do reino de Deus, tendo a vida eterna, tendo paz, tendo alegria, todas as promessas de Deus para a vida. Mas neste contexto surge esse dragão vermelho. Ele quer arrebatar o filho da mulher. Ele está perseguindo a mulher, nós vamos ver nos próximos versículos. Então ele está irado contra essa possibilidade da implantação do reino de Deus. Por quê? Porque esse dragão representa lá a serpente do jardim do Éden, o diabo, que queria o homem e a mulher para fazer parte do seu projeto de domínio. E ele então poderia realizar isso através de um projeto na região terrena, material. Nesse âmbito, ele pode e tenta e continua tentando implantar um domínio com governantes, com reis, com imperadores, que vão trazer um destino para o mal, vão trazer a terra para o domínio do mal. E o diabo seria o rei, seria o reino das trevas, o reino do mal, o reino do diabo, com o homem carnal, com todas as intenções carnais, com a violência, com a arrogância, escravizando o próximo, com toda a maldade, tudo que representa o mal, as trevas. Então o diabo estaria dominando, levando o homem até mesmo a sonhar, idealizar, através do desenvolvimento da ciência, a imortalidade carnal, material, para que tivesse um domínio amplo e conseguisse dominar a terra sem Deus. Ao mesmo tempo, Deus envia o seu Filho, Deus envia os profetas, Deus fala, envia através do batismo com o Espírito Santo esta mensagem para que o homem rejeite o mal, vença o mal e siga a palavra de Deus, siga a vontade de Deus e venha para o reino de Deus, reino da luz, da verdade. Tem que amar o bem, amar o próximo para estar nesse reino. Então, nessa batalha, nós temos aqui uma situação complexa de entendermos o porquê que lá no Éden, lá no Jardim do Éden, onde Deus cria o homem e a mulher, como é que vai surgir ali uma serpente falando, sendo ali o diabo encarnado lá na serpente? E por que agora nós temos a mulher, ela vai dar à luz, ela preserva a vida, ela ama a terra, ela quer a terra organizada, a terra servindo a Deus. E nisso surge um dragão para atacar a mulher e tentar devorar o seu filho, matar o seu filho. Por que essa situação? Por que essa batalha espiritual? Por que o mal? Por que a presença da serpente lá no Éden e do dragão aqui no Apocalipse? Nós vemos que Deus, ao criar a terra, Deus criou os céus, então a parte espiritual, e Deus criou a terra, essa parte visível que podemos tocar, material.
como nós. Então nós habitamos nessa terra material. Quando Deus foi criando a terra, existe em toda a sabedoria de Deus a questão do espaço, a questão da vida material, e essa já, claro, dentro do projeto de Deus, do conhecimento de Deus, da onisciência de Deus, a questão da morte. Já lá, desde o princípio, já havia essa previsão, essa possibilidade de conhecimento de Deus a respeito do homem, da mulher, do que ele estava criando, do conhecimento do bem e do mal, e que no momento em que o homem tivesse conhecimento do mal, entraria a morte no mundo. Por quê? Porque há um sentimento em Deus, na criação de Deus, na vontade de Deus, de preservação. Então Deus vai sempre preservar o bom, o bem, o correto, o justo, a luz, o que traz boas coisas, o bom perfume, as coisas que trazem alegria, paz. Então isso Deus vai preservar. Para Deus preservar essas coisas boas, é necessário que, surgindo o mal que vai ameaçar o bem, este mal seja controlado. Esse mal precisa ser detido. Os anjos detêm, o poder de Deus detém, arcanjos, querubins, há toda uma série de exército, toda uma série de ajudantes, servos de Deus, para livrar o bom, livrar o justo, livrar o que agrada a Deus, guardar, preservar e punir o mal, impedir o mal de atingir o bom. Então Deus já vai criando toda uma série de defesas. Veja bem, na natureza, Deus cria a flor. A flor traz aroma, a flor tem a sua beleza, tem o jardim, como o jardim do Éden. Mas essa mesma flor, ela tem espinhos. Deus colocou espinhos na flor. Porque se alguém vem desordenadamente, maldosamente, para arrancar a flor, ele pode se ferir no espinho. O espinho vai proteger a beleza. O espinho protege o que agrada a Deus. A flor, a beleza, tem um espinho. Se você polui a natureza, se você suja as coisas, joga lixo dentro da sua casa, esse lixo, comida estragada, coisas que não devia, vão se estragando e você deixa pela mesa, deixa pelo chão, esse mau cheiro ele vai atrair insetos, vai atrair roedores, vai atrair os animais que foram criados para serem atraídos pelo mau odor, para limpar aquele lugar, para retirar. Eles vêm. Então Deus, quando criou o lugar limpo, ele criou também seres que vão manter aquele lugar limpo. Se houver mau cheiro, eles virão para comer, para limpar, para retirar. Então Deus criou tudo muito bom e tudo com muito cuidado, com uma certa vigilância do que nós chamamos dos lixeiros da terra. Se você joga comida, vem a formiga, vem a barata, vem o roedor, vem o rato e vão ali se instalar naquele lugar, vão atrás daquele mau cheiro, o cheiro da morte, da carniça, o mau cheiro, vão atrair seres que vêm já numa proteção de Deus para não ficar o mau cheiro, justamente pela parte material que na sabedoria de Deus já iria mesmo produzir. Iria acontecer isso. Onde houvesse morte, haveria o mau cheiro da morte e alguém, alguma coisa, Deus cria para limpar, para retirar. Então isso é uma figura que acontece no mundo material. Deus cuidando de cada um de nós. Deus protegendo. Se você não é do mal, você vai ter um bom perfume, como o bom perfume de Cristo, diz a palavra de Deus. Então você
não vai ser sujeira, você não vai ser lixo, você não vai expelir aí maldade. Então esses seres não vão vir contra você. Mas ao mesmo tempo, você pode se encontrar com eles aí no caminho e ter que se defender. Você vai dizer, eu não sou lixo, eu não sou para ser devorado pelos abutres, pelos urubus, pelos ratos, eu não sou carniça, eu não estou morto, eu estou vivo. E então você vai vencer o mal. Você vai vencer o mal com a sua santificação, com a sua limpeza, com o seu banho, com o seu perfume. E o que você vai atrair? Se você tem um bom perfume, se você transmite o bem, se você é da verdade, se você é da justiça, quem vai vir para você? O bem. Vai andar com você os anjos de Deus, a presença de Deus. Deus vai se agradar de você. Você vai estar para sempre com Deus, porque Deus fez separação entre a luz e as trevas. As trevas longe de Deus e a luz perto de Deus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, de todo mal, de toda injustiça, de todo mau cheiro que iria atrair o mal. Iria atrair os que foram criados para limpar a terra material do mal. Da mesma forma que Deus foi criando com proteção, por exemplo, o cabelo protegendo a cabeça, os cílios protegendo os olhos, nós já temos toda uma atitude de defesa, já fomos criados com esse sentimento de nos defender de algo que pudesse nos agredir, ameaçar nossa existência. Então Deus criou tudo bom e com defesa, e com proteção. Da mesma forma, existe toda uma preocupação, um cuidado de Deus, uma ação de Deus para defender o mundo espiritual. Existe sim, existem os anjos guerreiros, existem os anjos que são os vigias, guardiões, nós vemos lá em Daniel, nós vemos isso em Ezequiel, todos os livros, até mesmo nos evangelhos, os anjos de Deus. Jesus daria ordem aos seus anjos e eles estavam ali com ele, e Elias e Eliseu, anjos de guerra, cavalos, carros, guerreiros espirituais também. Que da mesma forma, Deus já criou também os céus com a sua defesa em todos os sentidos. Se houvesse rebelião dos anjos, haveria prisão para os anjos, haveria castigo. E há também espíritos, que são espíritos dos verdugos, guardiões, para punir o que fizesse o mal. Também entre os anjos, quem desobedecesse a Deus, que Deus criou a todos com livre-arbítrio, com liberdade. Nós temos esse mundo ativo, esse mundo de tantas ideias diferentes, porque Deus nos criou assim, para podermos pensar, podermos preferir alguma coisa, escolher alguma coisa. Deus mesmo diz, coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida, escolham a paz, escolham a Deus e não ao mal. Mas alguns escolhem o mal, alguns pensam que vão governar, vão dominar sem Deus. Então, nesse sentido também, no céu existe essa possibilidade. Então é por isso que existe lá o diabo, a serpente e aqui o dragão. Então estão sempre pela terra e tem essa função de agir como esses lixeiros, onde eles encontram planos malignos, maldosos, de prisão, de escravidão, de tortura, de maldade, de morte contra o próximo. Estes espíritos guardiões que estão ali para prender, para castigar, para punir, estão observando a terra. Diz que o diabo saía passeando pela terra e viu a Jó, e Jó então sofreu, passou toda aquela situação por uma proposta do diabo que Deus
permitiu que Jó passasse por aquela provação, para que a sua fé fosse provada. É assim que funciona. Então aqui nós temos um mundo caminhando para o mal, a iniquidade se multiplicando, e então o dragão vai tomando força, vai somando essas pessoas. Essas pessoas estão no reino do mal, estão no reino das trevas, querem dominar sem Deus. Todo aquele que rejeita Deus, rejeita o amor de Deus, rejeita o conhecimento de Deus, rejeita dar glória a Deus, adorar a Deus, então está escolhendo o outro lado. Só existem dois lados, o bem ou o mal. Então surge aqui esse dragão, porque essa é a sua função. Ele tem o seu tempo, logo ele será retirado, não vai mais precisar. Quando a terra for transformada, novo céu, nova terra, onde habita a justiça, todos esses insetos, todos esses demônios, todo este mal, tudo isso que aparenta ser mal, mas tem a sua função de limpar, de purificar a terra, evitar o mal maior, e tem essa ação, ele já tem essa natureza, esse instinto de buscar o que cheira mal, buscar o mal para retirar, para limpar. Eles acabam cumprindo uma boa função enquanto for esta terra. Eles moram lá debaixo da terra. Alguma coisa aqui em cima está cheirando mal. Eles vêm, pegam essa coisa, tiram aqui da nossa área, que deve ser limpa, e levam para debaixo da terra. Assim os demônios também vão trabalhando. Surgem esses governantes maldosos, malignos, que querem prender, matar todo mundo, querem mandar, querem que todos os sirvam, querem se colocar no lugar de Deus, como foi lá o rei da Babilônia na época de Daniel e tantos outros na história, o rei Herodes e tantos outros. Então, vêm os demônios e chegam perto deles. Eles estão pensando igual o diabo, estão pensando igual Satanás. Então, eles vão andar juntos. Vão para as trevas do mal, de ser contra Deus, querer ser igual a Deus, e vão lá andar no caminho da perdição, que é o caminho das trevas, é estar separado de Deus, estão perdidos. Então surge aqui esse dragão com essa identidade, com essa missão. Ele quer as coisas ruins e ele não gosta do perfume, ele não gosta das coisas boas, ele nem gosta da luz. Ele prefere trabalhar à noite, ele prefere ficar debaixo da terra, ele se esconde, ele corre logo que acendem uma luz que alguém o vê, ele foge, porque ele tem muita coisa para esconder, ele tem muito mal, ele sabe disso, ele sabe que ele não é bem-vindo, ele sabe que não vai ser bem recebido, e ele age dessa forma, ele já tem esse instinto do mal, das trevas, ele corre para o lugar escuro, para um buraco, para um canto, e dali ele vai sair sorrateiramente. Então surge aqui esse dragão, e ele tem essa compostura da desordem, do mal feito, da destruição. Então ele tem uma cauda grande e a própria cauda. Ou por querer, ele bate a cauda nas estrelas e a terça parte é atingida. Então onde ele põe a mão, onde ele está trabalhando, vai ter pobreza, vai ter miséria, vai acontecer guerras, vão haver mortes, assassinatos, pessoas vão desaparecer, ele vai mandar matar sem que fiquem sabendo, a pessoa vai sumir, ele vai dizer que a pessoa fugiu, ele vai inventar mentiras e mais mentiras. Ele é o príncipe das trevas, ele é o pai da mentira. Então, só o seu movimento de vir para a terra, sua cauda vai batendo, vai destruindo. Até mesmo quem fosse seu aliado, ele não tem amor, ele não tem compaixão. Ele de vez em quando destrói os próprios filhos, os próprios amigos, os que estão perto dele. Por isso ele bate com a cauda, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. A cauda simboliza uma coisa mal controlada, desregulada, desordenada. Então todo o mal vai apresentar isso, vai começar a ter atitudes desajustadas. Você pensa que vai fazer o bem, que vai trazer o bem, a riqueza, a paz, e de repente há problemas, há confusão, há conflitos, porque ele não se firma na verdade.
ele mente de uma forma para um, quando ele vê, ele está falando outra coisa para outra. As pessoas veem que não há harmonia, não há sentido, não há coerência, porque ele não se firma na verdade. Ele pode inventar 10 mentiras sobre um mesmo assunto. Com essa confusão, ele vai ter que matar um que fica tentando falar qual é a verdade. Ele não quer trabalhar com a verdade. Ele quer que todos entendam que ele faz o que ele quer, fala, acusa, ele é o grande acusador. Ele diz que quando falarem que ele fez alguma coisa errada, a primeira coisa que ele vai fazer é achar um outro culpado, acusar alguém por querer pôr a culpa em outro. Isso é uma característica do dragão vermelho. Então nós vemos isso hoje acontecendo. É a mente do homem dominada pelo mal, pelo diabo, pelo dragão vermelho. E a mulher simboliza a ordem, o cuidado, a limpeza. É a mulher que limpa, é a mulher que quer ver as coisas limpas. O homem também trabalha, limpa, mas quem vai ter a mente, a direção da casa, a direção da ordem, aqui nessa revelação, é a mulher. Nesse sentido, o homem terá que obedecer à mulher, porque é a mulher que vai arrumar, ela que tem essa consciência, ela tem esse talento para organizar as coisas. Então o homem faz muito bem de seguir as ordens da mulher quando se tratar de organização, de ordem da terra, aqui representando o sol, a lua, as estrelas, a mulher cuidando de tudo, da terra, da casa inteira. Por isso mesmo chamamos muitas vezes da mãe terra, a terra como uma mãe que dá luz aos filhos, que somos nós aqui nesta terra. Versículo 5 diz assim: E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, se a mulher organiza, o homem constrói, rege, aqui com vara de ferro. Ele tem que colocar ordem em outro aspecto. Enquanto a mulher vai para um sentido de ordem, de funcionamento ou de beleza, ou mesmo das coisas de forma prática funcionando muito bem, o homem então tem essa vara de ferro para o domínio, para o governo. Este homem é o filho do homem. Um filho homem, Jesus, o Messias, o rei de Israel, o Senhor da igreja, o filho de Maria, o filho homem da mulher que há de reger todas as nações. E a mulher vai amparar, vai ajudar na ordem, nessa organização, ela já está ajudando. E o seu filho, o filho da mulher, que o dragão queria arrebatar, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui não diz o tempo. Então, realmente, num tempo curto, ele ensinou, ele anunciou o reino de Deus, ele curou, ele andou pelas estradas da Galileia, de Jerusalém, de Israel, pregando bem, curando os oprimidos do diabo, os enfermos. E passado poucos anos de vida, ele foi arrebatado, ele foi morto, foi crucificado, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Mas ele ressuscitou, ele vive eternamente, ele está conosco, ele está reinando. Ele reina hoje, reina aqui. Ele reina pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Esse Espírito Santo é o Espírito de Jesus, é Jesus. Ele ressuscitou, ele hoje vive conosco em espírito. Ele está conosco, ele prometeu estar conosco todos os dias até que a terra passarão o céu e a terra, mas a sua palavra, a sua presença não passará. Então, até o fim dos dias, até o fim dos tempos, dessa terra, dessa velha terra, Jesus habita em nós. Ele está aqui governando, ensinando, dando essa palavra, dando sabedoria, nos ensinando a amar. E o que ele quer de nós hoje é que, apesar de todo este movimento maligno, toda esta guerra, conflitos, confusões, espíritos de confusão, demônios que estão agindo na mente desses
ditadores do mal que seguem o dragão vermelho. Então, ele quer que nós estejamos falando da justiça, da verdade, do amor ao próximo, já trabalhando para enxugar dos olhos toda lágrima, não aceitando o mal, não aceitando a injustiça, não aceitando a mentira do diabo, trabalhando para que todos estejam sorrindo, felizes, vivendo com alegria, tendo uma vida plena, uma vida com abundância. Que possamos andar nos caminhos do Messias, do Filho de Maria, que está conosco, Jesus Cristo, o Rei, o Messias, que está em espírito, nos inspirando para o amor, para vencer o mal com o bem. Não é porque o mal mente, fala mal, nos calunia, que nós vamos falar mal. Tiago adverte, Judas, o irmão de Jesus, adverte, Pedro adverte, para que nós não lancemos também palavras de maldição, nem contra o diabo. Nós vamos amar, nós vamos falar a verdade, nós vamos falar do bem, nós vamos falar da paz, nós vamos falar da justiça, vamos falar do amor. E o amor vencerá. Jesus está aqui para nos dar a vitória. Ele tem todo o poder no céu e na terra. E ele já está com os pés sobre a cabeça da serpente para esmagar todo o mal. E vamos então vencendo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.